3.1 agora, tá? A gente vai estar falando nessa unidade diagrama de classe, os conceitos e aplicações. E na seção 3.2 a gente vai falar de diagrama de classes avançadas, tá? E aí fecha a seção 3.3, mapeamento de classe. Todas as sessões nós temos aí atividades para vocês responderem e mandar para mim depois da aula no meu e-mail, tá? Vamos lá então. Cadê a canetinha? Vai ter uma atividade também para vocês fazerem, tá? Avaliativa. Nessa atividade eu vou passar para vocês depois. Então, a gente vai começar então com uma proposta de OML. Na construção de uma solução de um software, determinar os requisitos funcionais e não funcionais e realizar aí a modelagem das funcionalidades do sistema por meio de diagrama de caso de uso. Os próximos passos consiste também em modelar as classes de sistema e seus relacionamentos, assim a ser abordado nesta unidade, tá? A partir desse conhecimento, você também será capaz de aplicar modelagem em mapeamento de diagrama de classe, utilizando aí o ML, que é a linguagem de modelagem unificada, e as ferramentas específicas para a criação. Vamos apresentar então umas seguintes situações. Então a gente tem um depósito de beleza, né? E que está expandindo suas atividades. Ela comercializa aí toda a linha de produtos de higiene pessoal, perfumaria, tintura, maquiagem, entre outros. A proprietária aí necessita que um sistema aí de controle de estoque para que o depósito, porém, é totalmente leiga em relação ao sistema. E aí você vai auxiliar ela, e aí você foi contratado para realizar esse análise desse projeto, desse sistema, e deverá refletir aí sobre as seguintes questões, tá? Então vocês vão criar aí um sisteminha aí utilizando o ML para depósito de beleza, onde vai estar armazenando os seguintes produtos aí: higiene pessoal, perfumaria, tinturas, maquiagem e entre outros, tá? Então você deverá criar um documento com diagrama de classe refinado para esse projeto de depósito de beleza. Você vai criar também um documento com mapeamento de diagrama de classe, detalhando em modelo relacional para um projeto de depósito, e vai também elaborar aí e produzir diagramas de classes detalhados. Vocês estão ouvindo bem aí o som? Tá conseguindo visualizar aqui o PowerPoint? Não tem ninguém na sala? Tô falando sozinho? Tá bom, tá bom. Ah, beleza. E aí os tipos de aspectos estruturais que devem ser utilizados aí pelo diagrama de classe: relacionar os conhecimentos e associações entre classes, realizar refinamentos no diagrama de classe, realizar mapeamento de classe em modelo relacional e modelar o relacionamento entre classes. Então, a partir dessa situação, nós temos aqui que a gente vai criar aí um ML sobre depósito, né, da parte de beleza, e aí a gente tem essas seguintes condições que vocês deverá fazer. Então, no final desse livro, vocês vão ter condições de fazer tudo isso que está sendo solicitado aqui. Então, atividade para vocês aí fazerem, tá? Grupo de 3 pessoas. A data era para ser agora dia 19. Vou deixar essa data mesmo, 19/11. E aí vocês vão, nessa questão de apresentação, vocês podem se reunir entre vocês em grupo, gravar um vídeo de vocês apresentando sobre o desenvolvimento desse projeto, e aí vocês vão jogar esse link dentro do YouTube e me manda o vídeo, tá? Não precisa apresentar para mim por questão do tempo. E aí vocês têm um prazo aí até o dia 19 para fazer isso aí, tá? Grupo de 3 pessoas, vocês escolhem então os 3 que irá fazer parte, e aí vocês vão desenvolver o seguinte projeto. Nesse caso, vocês vão só apresentar, impresso não precisa, tá? Fazer essa atividade impressa. Então, aqui tem, deixa eu tirar os nomes ali, professor, depois vocês me passam os nomes dos alunos, pode falar. Então, mas que eu não estava na aula passada, mas que projeto que é esse aí?
Não, na aula passada não teve. Ah. Tá tendo hoje a aula. Mas qual que é esse projeto aí? É falar sobre o quê? Isso aqui, ó. Ver. Proposta do projeto, vocês vão fazer a construção de uma solução de um software, onde vocês vão determinar os tipos de requisitos funcionais e não funcionais, realizar aí a modelagem de funcionalidade do sistema por meio de diagrama de casos de uso e modelar também as classes do sistema utilizando seus relacionamentos, tá? Com base desse aqui que vocês vão fazer, eu vou dar um exemplo disso utilizando o depósito de beleza, e aí no final do trabalho eu vou passar um tema para vocês fazerem com base no que vocês já aprenderam aqui. Entendeu? Tá? Aí depois eu passo esse slide para vocês, mas vocês vão construir uma solução de software usando o ML, tá? Beleza? Entendeu? Então, para fazer a estrutura ali, no caso ali do um sistema, né, não funcional, então, mas vai ser, a gente vai ter que fazer a descrição ali, no caso, os requisitos, funcionais, não funcionais, aí depois faz aquele desenho da modelagem. Isso, tudo que a gente já viu, requisito funcional e não funcional, a gente já viu. A gente viu também a questão do diagrama de casos de uso, certo? Sei. Vocês vão fazer também. E a modelagem das classes. E aí, essa modelagem da classe, a gente vai ver agora essas informações nessa aula que a gente está iniciando. Aí, finalizando ela, vocês vão fazer essas 3 etapas aqui, vão gravar o vídeo e vai colocar no canal do YouTube de vocês e lá e manda só o link para mim avaliar vocês. Beleza. Aí a data 19/11, para vocês entregarem. Vamos lá, continuando aí. Deixa eu até apagar aqui o slide. John, olha lá então. Então, diagrama de classe de uso nosso. Vamos lá então. A gente vai falar agora de diagrama de classe, tá? E seus conceitos. Qualquer dúvida, vocês ativem o microfone, pode me chamar aí. Então vamos lá. Diagrama de classe, então. O processo para determinar aí uma arquitetura da casa envolve então a união desses itens que formam e satisfaz também requisitos funcionais e não funcional. As plantas do projeto que você irá criar para visualizar a casa e especificar detalhes destinados às construções, elas são apresentadas aí graficamente e seus itens também estão relacionados. A construção também de um software tem muitas dessas características, onde você vai utilizar, aí, nesse caso, a OML, e vai elaborar aí um diagrama de classe de forma semelhante a uma planta de um projeto de uma casa. E aí, para visualizar esses aspectos estáticos, desses blocos de construções e o seu relacionamento, e para especificar também a questão de detalhe da construção. Então, nessa parte, quando a gente fala de diagrama de classe, a gente também fala em questão de OML, a gente envolve aí os requisitos funcionais e não funcional, tá? Quando eu vou fazer, então, uma construção da casa, antes de eu fazer a construção dessa casa, eu tenho que criar uma planta. E essa planta eu tenho detalhado o tamanho do terreno, o tamanho da construção, o que vai sobrar de espaço daquele terreno, o que vai sobrar de espaço que será construído, a distância de uma porta, o tamanho de um quarto para outro quarto, banheiro, sala e assim por diante. Então, eu tenho tudo detalhado, essas informações, né? Com base disso aí, eu vou ter também depois um cálculo de quantidade de componentes que será utilizado para a construção, tijolo, areia, cascalhos, né? Cimento e assim por diante. Então, a requisita aí na parte funcional, quando a gente fala em uma construção, a gente tem esse como exemplo. Então, quando a gente vai construir uma casa, a gente também utiliza um software para construção,
e através desse software determina aí as informações que eu preciso para construir essa casa. Dentro da construção de um software, a gente utiliza, nesse caso, o OML, que faz essa parte também, tá? Onde dentro da OML a gente vai fazer a construção detalhando aí, nesse caso, o software. Oi, vou falar alguma coisa? Posso prosseguir? Pode sim. Então, continuando aí, de acordo com o Fowler 2005, né, o diagrama de classe descreve as classes do sistema e o relacionamento existente entre elas. Então, a gente já fez vários relacionamentos. A gente fez como caso de uso de um boneco comunicando com outro boneco, de um boneco comunicando com as elipses. Ali eu tenho um relacionamento. E dentro dos diagramas de classe também, eu também tenho um relacionamento, né? Só para recordar, né? É um retângulo, né? Onde eu tenho o nome da minha classe e aí eu tenho uma linha ligando com outra classe. Então aqui eu tenho um relacionamento. Então é isso que está falando aqui, de acordo com o Fowler 2005. Então, no diagrama de classe, ela vai descrever as classes do sistema e seu relacionamento existente entre as classes. Os diagramas de classe também apresentam os seus atributos, que é propriedades, e as funcionalidades, que é operações. Então, eu tenho o nome da minha classe, eu tenho o meu atributo, e aí eu tenho meus métodos, que é as minhas funcionalidades, que são as operações. E dentro dessas classes, eu também tenho as minhas restrições que aplica a minha classe, tá? Segundo também norma 2007, a OML tem um diagrama de classe para apresentar as classes, interfaces e suas associações. E ela também é utilizada aí para fazer a modelagem estática de objeto, tá? Se cair na prova perguntando aí o que é o OML, né, um diagrama de classe, seria que ela apresenta as classes, interfaces e suas associações sendo utilizado para a modelagem estática de objeto. Beleza? E se também na prova cair perguntando diagrama de classe, ela descreve as classes do sistema relacionadas com as suas existentes, entre outras classes. Então, diagrama de classe e suas propriedades básicas. Então, de acordo aí com Bosch, né, nós temos aí os principais itens de um diagrama de classe. São dois. Nós temos a classe e temos o relacionamento. Classe, elas são blocos de construções mais importantes de um sistema orientado a objetos. Vocês estão tendo aula de orientada a objetos já? Já tiveram ou estão tendo? Já fizeram 1, 2, ou não fizeram nenhum, nem Tivemos, dois? Acho que faz uns 4 semestres atrás, ou 3, sei lá. Nós não. Análise não. Não, né? Acho que vocês Não, vão ter aí. Só. Legal. Então, pessoal, classes são blocos de construções mais importantes em um sistema orientado a objeto. Uma classe ela apresenta um grupo de objetos como atributos e operações semelhantes. As classes também são utilizadas para obtenção de vocabulários do sistema em desenvolvimento. Pode aí ser incluído aí abstrações por parte de domínio do problema. E assim as classes que se implementam, tá? Então, só reforçando aí, então as classes são blocos de construções mais importantes em um sistema orientado a objeto, tá? Uma classe apresenta um grupo de objetos como atributos e operações semelhantes. Então, um exemplo aí que a gente deu de construção de uma casa, que a gente apresentou, dentro dessa casa a gente tem, então, fundação, parede, portas, janelas, e elas são projetadas através de classe, representando aí como exemplo de uma construção da casa, tá? Uma classe representa uma sociedade de objetos, não sendo um objeto individual, e sim um conjunto inteiro deles. Assim, podemos pensar que a parede é como uma classe de objetos que determina as propriedades comuns, como
altura, largura, espessura, resistência e assim por diante. E dentro da OML também a gente pode fazer essas representações gráficas de classe, tá? Então, só refrisando aqui, minha construção da minha casa, que é representada aí por fundação, paredes, portas e janelas, elas são projetadas como classe, tá? E aí, dentro dessa classe, eu tenho uma sociedade de objetos, não sendo como um individual, em si como um conjunto inteiro. Como eu tenho como exemplo a parede eu tenho ali a altura, largura, espessura, resistência e assim por diante. A partir desse momento, então, eu tenho minha classe objeto, tá? Aqui eu tenho a minha classe representando como sociedade, e aí aqui eu tenho a minha classe representando como objeto. E aí eu tenho uma representação da minha classe. Eu tenho o desenho em um retângulo, né? PKG, que está representando aí a minha classe, como um banco, onde eu tenho, então, parede, que é o nome da minha classe, meus atributos e minha operação. Meus atributos, eu tenho aqui, quando diz se é privado, se é público, né? Ou se ela é uma classe fechada também, ninguém tem acesso à informação que é usada aí pelo jogo da velha. Então aqui eu tenho a declaração do nome, largura, espessura e carga como fruit, ela como variável, e aí aqui eu tenho a minha operação, onde ele levantar, está determinando a largura como fruit, espessura como fruit, e testar eu tenho a minha carga como carga fruit, e aí void, que ela será as informações entradas de dados como valores numéricos, tá? Alguma dúvida aqui? Posso prosseguir? Só para refrisar, pessoal. Menos é privado ou é público? Privado. E o mais? Público. Isso. Então, significa essas informações que estão nessa classe aqui, parede, essas informações só essa classe terá acesso, ela é privada, e aí já essa aqui, ela é pública, tanto essa classe ou demais classes que tiver querer ter informações de acesso a essas informações das operações, ela é aberta, ela é pública, todos podem buscar essas informações aí de dados, tá? Então, continuando aí, segundo Bosch, né, 2005, um atributo é uma característica de uma classe, tá? Atributo é uma característica de uma classe. E a classe, ela pode ter o quê? Vários atributos. Exemplo, toda parede, ela tem altura, tem largura e tem espessura. Então, aqui eu tenho meus atributos. Então, uma classe pode ter vários atributos. Igual a parede, eu posso ter várias paredes de várias alturas, largura e espessura. Operação é uma funcionalidade que o objeto da classe pode executar e uma classe pode ter várias delas, tá? Refrisando, operação, a sua funcionalidade que o objeto da classe pode executar, tá? O objeto da classe pode executar em uma classe, ela pode ter o quê? Vários delas. Então, operações eu posso ter várias delas que podem. Essa classe pode ser executada. Exemplo, toda parede é levantada com uma largura e espessura e ela é feita aí o teste de carga, tá? Para ver se essa parede suporta aquela quantidade de peso conforme a norma também. Uma dúvida aqui, pessoal? Posso prosseguir? Já acabou. Tá tranquilo até aqui? E aí, cadê a galera? Tá sim, professor, pode prosseguir. De boa, professor, pode ir. Baixar a lista aqui. Depois eu baixo. Tô aqui, professor, só que eu tô pelo celular, beleza? Apareceu, Thiago. Show de bola. Cadê a Ellen? Eu tive umas complicações aqui, professor, e agora eu vou, eu tô escutando a aula, eu tô dirigindo de carro, vou escutando a aula, entendeu? Beleza. Falamos então de classe, pessoal. A gente vai falar agora de relacionamento. E aí, Ellen? Cadê a Carla? A Carla tá sumida, hein?
Aline tá aí. Isso aí, mulheres. Quero você em peso aqui na aula, hein? Então, Estamos aqui, professor. Conforme Bosch aí, ao construir então abstrações, você descobrirá que as classes não trabalham sozinhas. E a grande maioria delas se relaciona com outras e de várias formas. Portanto, quando você vai modelar um sistema, além de verificar os itens que formam esse vocabulário deles, né, será também necessário modelar como esse item se relaciona, tá? Então, relacionamento, quando você for construir abstrações, você vai ver que todas as classes não trabalham sozinhas. A maioria delas relacionam-se com outras classes também, tá? Em uma modelagem orientada ao objeto, nós temos 3 tipos de relacionamento. Dependência, que representa o relacionamento de dependência entre a classe. Generalização, que relaciona entre as classes gerais e específicas. E associações, que representam aí relacionamento entre objetos. Dependência representa aí relacionamento de dependência entre as classes. Relacionamento relaciona-se aí com as classes gerais e específicas. E associações aí ela relaciona entre objetos. E aí, como mostra aí a imagem, eu tenho então representação de dependência, generalização e associação. Então, eu tenho minha classe principal, o nome da minha classe. Aqui eu tenho as minhas operações, tá? Dentro dessas minhas operações, eu tenho a representação do sinal, que é uma dependência, que essa classe aqui, né, depende dessa classe janela. Daí a setinha está, né, aqui em evento, onde eu tenho a generalização. Quando eu tenho 2 setinhas interligadas a uma classe principal, eu tenho uma generalização, e aí a setinha dessa generalização mostra que sua dependência está para a classe janelas. Eu tenho a janela de console e caixa de diálogo, e aí a dependência dessas 2 classes está na classe principal janela. E aqui eu tenho uma associação, que ela não tem nenhuma seta, e sim só uma linha interligando a eles, onde a caixa de diálogo está se associando à caixa controle, tá? Aí eu tenho a minha representação. E aí eu tenho a representação do meu diagrama, dizendo que essa aqui é uma representação de diagrama de classe. Alguma dúvida aqui? Posso prosseguir? Pode, professor. Então, pessoal, dependência é um tipo de relacionamento de utilização, no qual determina aí que um item, por exemplo, uma classe janela. Da figura que a gente acabou de visualizar, 3.2, ela depende das informações e serviços dos outros itens. Por exemplo, classe evento. A dependência é um relacionamento que representa graficamente com linhas trajetadas e conectadas ao outro que depende dele, tá? Dependência, aceita o nosso colega que acessou aí. Então, a dependência está relacionada aí, o que vai determinar a classe e quais informações que aquela outra classe está dependendo dela. Então, exemplo que a gente teve aí, a classe janela, onde ela depende das informações e serviço da classe evento. Por isso que a setinha está direcionado para ela. Se a setinha tivesse o inverte, seria que essa classe estaria dependendo da classe janela. A dependência também é um relacionamento que representa graficamente com linhas trajetadas e conectado em qual outro está dependendo daquela classe, tá? Generalização é um relacionamento que ocorre entre superclasses, itens gerais e subclasses, que é o item mais específico, tá?
Generização é o relacionamento entre superclasses e subclasses. A generalização representa aí que os objetos da classe filha são utilizados em qualquer lugar ou em qual a classe mãe ocorrer. A classe filha ela vai herder os comportamentos da classe mãe, principalmente seus atributos e operações, como a gente viu no exemplo aqui em cima. Então, nós temos aqui a generalização, que é as duas, tanto janela, console e caixa de diálogo, está herdando, nesse caso, as informações da superclasse, que nesse caso é a classe janela, que é a superclasse janela. E aí aqui nós temos a nossa classe filhas. Então a classe filha, ela herda o comportamento da classe mãe. Nesse caso, quando ela herda o comportamento da classe mãe, ela está herdando tanto atributo, tanto operações, tá? A classe janela, ele contém os métodos herdados aí por suas classes filhas, como janela console e caixa de diálogo, que são as classes específicas. Tá tranquilo? Posso avançar? Sim. E aí, para fechar aí, a parte de orientação a objeto dessas classes, nós temos então a associação, que está relacionada, que representa objeto de duas ou mais classes conectadas, de uma associação conectada em duas classes de objetos, onde dessas classes pode ter aí seus acessos. Lá nós temos a caixa de diálogo e está associado à classe controle, que aí nesse caso a gente tem uma associação, tá? Então, a associação está relacionada aí que representa objeto de duas ou mais classes conectadas. A gente vai ver agora a figura 3.3, ele apresenta aí um conjunto de classes, onde é baseado conforme Bosch, né, 2005, estabelece que a partir da implementação de um robô autônomo, a figura tem como foco as classes envolvidas no mecanismo para mover o robô em um determinado caminho. Existem aí as classes abstradas, nesse caso, essas classes abstradas seriam o motor, e dentro desse motor nós temos duas classes filhas concretas, que é o motor de direção e motor principal. Então eu tenho a minha classe abstrada, que é o motor, e dentro dessa classe abstrada, que é o motor, que é o principal, eu tenho duas classes, são as filhas, uma que é motor de direção e o motor principal. Então essas duas classes herdam as 5 operações da classe mãe, tá? E essas classes, agente de caminho, ela tem associação com o motorista e uma associação com o sensor de colisão. Então aí eu tenho a representação da minha classe, conforme falou lá. Então eu tenho meu agente caminho, meu sensor de colisão. Aqui eu tenho minha associação de motor de direção e motor principal, que está sendo associado pela classe motorista. E aí aqui eu tenho uma generização, onde minha classe principal, que é a mãe, supermãe, né, está herdando suas informações, nesse caso atributos e métodos para motor de direção e motor principal. E o motor de direção principal está sendo associado à classe motorista, e o agente de caminho está sendo associado com o motorista e o sensor de colisão. E aí eu tenho aqui a representação, né, da minha diagrama de classe. Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir? Alguma dúvida nisso aqui? Positivo. Positivo. Então vamos lá então. Então, continuando de acordo com Bosch, 2005, para que a gente possa fazer uma modelagem de um esquema, é necessário, primeiro, identificar, criar, ampliar. Identificar as classes existentes de um modelo, criar uma classe, criar um diagrama de classe contendo essas classes,
e ampliar os detalhes estruturais dessas classes, especificando aí detalhes dos seus atributos e focando aí associações, tá? Então, quando você for criar uma modelagem, lembra desses 3 verbos: identificar, criar e ampliar, tá? Anotem isso aí, se cair também na prova perguntando, tá? Já tem aí a resposta para vocês. Então, criar um diagrama de classe, você deve atribuir o nome que identifica o seu propósito, nesse caso, o nome da classe. Evitar cruzamento de linhas quando você estiver criando um diagrama. Organizar espacialmente seus elementos de maneira que os itens semanticamente relacionados fiquem fisicamente próximos. E procurar não exibir uma quantidade excessiva de tipo de relacionamentos, tá? Relacionamentos são aquelas linhas lá conectadas com as classes, tá? Tenham cuidado isso aí para não ter essa quantidade excessiva de relacionamento entre as classes também. Então, a gente vai ver aqui a figura 3.4, que mostra um conjunto de classes definida a partir de um sistema de informação de uma escola, tá? Então, aqui eu tenho a minha classe escola, onde toda classe tem que ter no mínimo uma escola. Toda classe escola, ela tem um departamento, ou ela pode ter vários departamentos. Aqui eu tenho o nome da minha classe, tenho o meu atributo, e aqui eu tenho o meu método, nesse caso, minhas operações, né? Aqui eu tenho o meu nome da minha classe, tenho meus atributos e minhas operações. Em departamento, ele pode ter um instrutor ou nenhum instrutor, mas em um departamento tem que ter, no mínimo, né, como obrigatório, uma pessoa para trabalhar nesse departamento. E a escola, nesse caso, eu só posso ter uma escola conforme está esse relacionamento. Se fosse colocar como critério da Croton, que tem vários, então eu teria que ter no mínimo, universidade, várias universidades. Então eu teria que ter no mínimo ou várias universidades. Nesse caso aqui, eu não tenho um atributo de obrigatoriedade. Eu posso ter como responsável ou nenhum. Nesse caso, seria esse responsável ou instrutor. Então, eu coloquei aqui nessa representação, 0, pode ter nenhum instrutor. E se tiver, no máximo, um instrutor. Então, significa que eu posso ter dentro dessa escola, no máximo, um instrutor. E aí, aqui, para cursos, eu posso ter um instrutor ou vários instrutores para cursos, tá? Desse instrutor, eu posso aí ter vários cursos. E aqui, desse curso, eu posso ter um instrutor ou vários instrutores dentro desse curso. E aí, alunos. Aqui eu posso ter um aluno para a escola. Nesse caso, posso ter vários alunos. E aí, além de ter vários alunos, eu posso ter também vários alunos que podem frequentar esse curso aqui. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? E aí, sempre tenham cuidado com a representação da seta que está direcionando, tá? Então, aqui eu estou dizendo que essa escola, ela tem um departamento, então a setinha está direcionada para o departamento. Instrutor, nessa escola eu tenho um departamento, nesse caso o departamento aqui seria professor, eu posso ter vários tipos de departamentos, eu posso ter um departamento ou vários departamentos. E aí dentro desses departamentos eu tenho um responsável, nesse caso, esse um responsável seria o instrutor. Posso prosseguir? Querem perguntar algo? Então vamos lá. Vocês estão aprendendo? Tá show de Tá bola? tranquilo, professor. O professor está explicando bem demais. Vocês estão dormindo. Professor,
Não, Oi, é que eu tô dirigindo aqui, tem um cachorro na minha frente aqui, cara, mas... Ai, Então vamos lá, conforme a figura 3.4, isso que está não, detalhado professor, você explicando, explica. pessoal, eu vou avançar porque eu acabei de explicar, tá? Ele está falando de uma classe que está relacionada com o sistema acadêmico. Ele fala que a escola está se relacionando com a classe departamento. Fala também que o objeto dessa classe, escola, está se relacionando com um ou muitas classes, nesse caso, departamento, que eu já expliquei para vocês. E o objeto departamento, que é a classe departamento, está relacionando aí com apenas um objeto da classe, nesse caso seria a escola. E a classe departamento, ela possui 0 ou um instrutor. Nesse caso, o instrutor ele é o responsável por 0 ou um objeto da classe departamento. E um objeto da classe instrutor também está relacionado com muitos objetos de classe cursos, tá? Então, o que eu acabei de explicar lá em cima do relacionamento está detalhado aqui, depois eu passo o material para vocês, se quiser reforçar aí a leitura, também fique à vontade. Sem medo, poxa, já? Sem medo de errar. Então, você foi contratado aí pela proprietária do depósito de cosméticos para fazer a modelagem do sistema de controle de estoque, tá? Para realizar essa modelagem de cenários para objeto, sobre o aspecto estático do sistema, você deverá identificar as classes. Então, você vai identificar, né, os tipos de classe que vai ser utilizado, quais serão os atributos e métodos, como você vai relacionar essas classes, e dentro dessas classes de sistema seria cliente, funcionário, fornecedor, produto, venda, item da venda, compra e item da compra. Conforme aí mostra a imagem, antes de mostrar a imagem para vocês, abre para mim rapidamente aí 8 horas, abre o diagrama de classe de vocês e faça essa construção aí. Dá tempo tranquilo de fazer isso aí. Vou dar aí 20 minutinhos para vocês fazerem esse depósito cosmético, tá? Isso que ele está pedindo aqui é o que está falando bem lá no começo da atividade que eu iria passar para vocês, mas já está aqui, nesse material aqui embaixo. E aí depois eu passo outra atividade relacionada com outro tema para vocês fazerem esse projeto para mim entregar. Professor, esse aqui é pra quando? Isso aí fazer agora. Ô, professor, só o sinaleiro que eu tô parado aqui é 1 minuto. Nossa, sério, tá um trânsito aqui. Não, tranquilo, mas daí eu faz depois me entrega. Mas eu tô ouvindo a aula, tô ouvindo a aula, mas eu posso fazer, depois eu faço e já te envio. Tá, tranquilo. Você tem até meia-noite para me entregar isso aí. É meia-noite de domingo? Amém. Hoje, rapaz, hoje. Ô, professor, eu tô cansado já. Pessoal, vocês querem que eu prossiga com a aula, depois eu passo esse material e vocês fazem, me entregam? Perfeito, Vocês querem perfeito. esperar, quer que eu dou aí 20 minutinhos para vocês fazerem? Depois a gente entrega, professor, tudo certinho, todas as atividades, passa todo o material que a gente faz, tudo envia. E aí? Exatamente, professor. Entregar outro dia. Não, entregar hoje, que outro dia que é? É outro dia, professor. Outro dia. Então, ó, Professor, Ô, não dá professor. tempo de a gente raciocinar, reler os materiais e fazer as atividades corretas. é a Aline que tá falando? Exatamente. É, né, Aline? Então, ó, isso aqui Fica muita coisa num dia só. é a unidade 3.1, tá? A unidade 3.1, tá? Vocês vão fazer, para realizar essa modelagem da análise para o objeto aspecto aí, estático do sistema, você deverá identificar, então, as classes, quais serão os atributos e método, e como vai realizar o relacionamento dessas classes, tá? E dentro desse relacionamento dessas classes, vocês têm que ter informações da classe cliente, funcionário, fornecedor, produto, vendas, item da venda, compra e item da compra. Beleza? Beleza. Então, vou prosseguir com a aula aí. Deixa eu só...
Ave Maria, esse carro bebeu 20 litros de gasolina só porque o ar tá ligado, cara. Meu Deus do céu. Sei. Continuando aqui. Então, avançando na prática, coloquei exercício para vocês sem medo de errar. E aí, mais um exercício para vocês fazerem. Então, vocês vão construir um diagrama de classes, a descrição do problema dessa classe. Então, você tem uma escola que gostaria de criar um sistema de controle acadêmico e você foi contratado, então, para realizar aí o projeto desse sistema, utilizando aí o diagrama de classe. Após vocês levantar os requisitos, você deve obter os seguintes dados. Cada curso tem um coordenador, o aluno cursa apenas um curso, e o curso é composto por várias disciplinas, que serão também ministradas por vários professores, tá? Vocês estão... Então, ó, considerando essas informações, faça a identificação dessas classes, atributos e métodos e seus relacionamentos e ponha aí um diagrama de classes em prática, tá? E aí, vou mostrar a resposta, deixa eu cancelar aqui. Vamos lá. Não. Faça valer a pena essa pergunta agora. Então, pessoal, nesse material vocês têm aí, ó, o exercício sem medo de errar para vocês fazerem. E vocês também têm o exercício, faça valer a pena, tá? Vou fazer 2 tipos de diagrama aí de classe, um do cosmético, outro da escola, e vai me entregar para mim sexta-feira, sem falta. Professor, mandar no seu e-mail mesmo, né? Manda no meu e-mail, tá? E aí, para poder fixar o que vocês acabaram de fazer comigo, as perguntinhas aí. Então, vocês vão colocar lá, unidade 3.1. Certo. 3.1, vocês vão colocar lá, prática. Vocês têm 2 práticas aí. Vou chamar de prática 1. Tem a prática 2. Vocês vão me entregar. Um é sem medo de errar. O outro, avançando na prática. E o terceiro é as perguntas, que é o teórico, tá? Então, aí a questão, vocês vão colocar lá 3.1, questão número 1, qual que é a letra? A, B, C, D, E e assim por diante. Beleza. Olha lá, dá para vocês responderem agora isso aí. Beleza. Agora? Ué, vamos lá. Mas, professor, Pergunta para fazer agora. Tanto que eu já falei, expliquei.